Um aviso de que este episódio tem cenas fortes com descrições de violência e pode não ser adequado para todos os públicos. Adriano Nóbrega, Fabrício Queiroz, Jair Bolsonaro. Você já deve ter ouvido esses nomes e a história. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia mais conhecida envolvendo esses três. Está resumida neste discurso seu presente pela primeira vez que assisto plenamente a um julgamento por júri na segunda-feira. O passado seguinte estava sendo julgado como tenente da polícia militar chamado Adriano. Era que uma incursão em uma favela teria executado um elemento que, apesar do envolvimento com a droga, a imprensa deu a conotação de que ele era apenas uma flanela simples e todas essas testemunhas de acusação, 6 no total, todos tiveram envolvimento com todos, o que é muito comum, e ele, o 10º soldado a ser julgado, 5 havia sido condenado e absolvido, e é com isso que o deputado Betão do Rio de Janeiro está curioso, não é? Está aqui, eu puxei o gatilho e realmente matei esse elemento. Ele foi absolvido e o tenente comandando o pequeno que comandava a operação foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão, mesmo emoldurado como hediondo. É claro que é importante nisso, quem condenei Teresa Forçada não considero que tenha sido o promotor que compareceu ao Coronel Monique, um dos coronéis mais antigos do Rio de Janeiro. Apareceu de uniforme ao lado da promotoria. E lá ele disse o que queria e o que não queria contra o tenente, e o tenente acusando-o de tudo, inclusive, certo? Esquecendo o fato é que ele sempre foi um oficial brilhante. E se não me engano, primeiro na Academia de Polícia Militar. Eold, você ouviu Jair Bolsonaro em um dos microfones da Câmara dos Deputados em 27 de outubro de 2005. Esse discurso foi gravado nos arquivos do Congresso Nacional e é provável que esse vídeo tenha permanecido praticamente perdido no tempo se 2 fatos não tivessem mudado a história do Brasil em janeiro de 2019. A primeira é a inauguração de Jair Bolsonaro na presidência da República. A segunda foi a Operação Intocables no dia 22 de janeiro. O Ministério Público Fluminense foi às ruas para prender sobre um grupo de milicianos que trabalhavam no Rio das Pedras, que é uma comunidade da zona oeste do Rio. A partir daquele dia, a conexão entre Adriano Nóbrega e Jair Bolsonaro tornou-se pública quase 15 anos após o discurso de Bolsonaro na Câmara, que foi pelo menos um enorme embaraço para Jair, como ele é chamado por seus íntimos na presidência da República do Brasil. Adriano não tinha mais imagem de um brilhante oficial do primeiro-ministro no Rio em janeiro de 2019. Adriano foi considerado um fugitivo da justiça e denunciado pelo promotor do Rio como miliciano. Aluguel, conhecido como escritório do crime, responsável por vários assassinatos no Rio de Janeiro. Como membro do BOP, o Batalhão de Operações Especiais ficou para trás e iniciou o veículo que estava carregando-se. No início da carreira do BOP, Adriano enfrentou importantes operações policiais no Complexo do Alemão por um curto período de tempo. Então ele também usou a farda da polícia para torturar até matar pessoas para ganhar dinheiro em uma lógica de mercado. Aqueles que podem pagar proteção, aqueles que não o fazem se virar ou perder o seu próprio tempo, fizeram Adriano melhorar não na proteção da sociedade, mas neste mercado criminal, e com a técnica ligada à BOP, ele se tornou de uma vez por todas um assassino especializado. Quem sabia que Adriano morava com o Bolsonaro, e não tem dúvida de que o clã estava ciente da direção e que o capitão de Boba havia seguido isso nos últimos tempos. A família Bolsonaro até se preocupou com a associação e tentou manter alguma distância pública de Adriano. Somente em janeiro de 2019, não era mais possível esconder essa proximidade, e esse relacionamento que associa diretamente o clã da milícia seria reforçado por outros laços construídos ao longo de muitos anos. O Bolsonaro não apenas fez um discurso a favor de Adriano, mas é muito mais nessa história aí, incluindo o melhor de Adriano. Estou falando de Fabrício Queiroz, que eu nem preciso apresentá-lo novamente. Eu sei com quem discuti esse assunto. O que você pode saber pouco são as trajetórias que unem os fins desta história, as histórias de Bolsonaro, Adriano e Queiroz, que se cruzam por causa dos escritórios do clã Bolsonaro, do esquema de craquinho ilegal, e deixaram um rastro de problemas no caso de Adriano do Queiroz desde a época da PM. Ainda havia algumas mortes ao longo do caminho com Adriana. Estou falando de uma época em que os heróis Adriano faziam parte de um grupo de policiais chamado Bonde do Madruga na Cidade de Deus. Não foi apenas uma identificação, mas um aviso quando o Bolsonaro defendeu Adriano nos microfones do Congresso Nacional em 2005. Os dois já tiveram alguns episódios juntos, e a construção dessa relação entre Bolsonaro e Adriano que eu vou lhe contar aqui. Mesmo quando Jair foi preso para ajudar e até homenagear Adriano, que foi preso pela morte de um inocente Adriano,
É um dos 75 soldados decorados pelo clã e um dos mais violentos, tanto que ele também liderou outro grupo conhecido de policiais em um bairro na zona norte como Malquiçou Juliana Del Piva. E este é o episódio 2 da segunda temporada da podcast da UOL que investiga a Polícia B que você não pode ir pisar. Vejo você lá na brigada para aqueles que disseram 84, eu já seria capitão demais. Ela sempre foi assim, nunca mudou de ideia de como ele conheceu o presidente Jair Bolsonaro. Presidente que conheci como oficial, fui corredor de corrida, ele era professor de educação física, então tivemos uma pequena aproximação devido ao fato de ele ter me treinado. Corremos em Brasília, correndo de lá. Temos medalhas juntos. Os meninos não os viram crescer e antes disso. Ele era conselheiro quando este artigo da revista Veja apareceu que eu projetava política nas páginas amarelas. Eu estava com ele em Brasília no dia em que o ministro me prendeu, que trouxe sua bagagem de Brasília para o Rio, entregou sua esposa na época em casa e lá chegamos lá, era política. Queiroz era da brigada de paraquedistas quando Bolsonaro ainda estava no exército em 1984. 3 anos depois, no final de 1987, Queiroz se juntou à Polícia Militar do Rio de Janeiro. Outros 20 anos se passaram até 2007. Quando Queiroz deixou o primeiro-ministro e acabou no cargo de deputado estadual Flávio Bolsonaro, ele se tornou conselheiro do filho mais velho do Jair. Essa mudança acabou de acontecer por causa do Bolsonaro que indicou ex-soldado para trabalhar com Flávio. O que você mais ouviu sobre quais heróis são a investigação do esquema de desvio de salários dos funcionários no escritório de Flávio? Neste caso, Queiroz apareceu fazendo uma série de depósitos para o primeiro. A senhora da revista Michele Bolsonaro Cruzoé é divulgada hoje em um relatório de que a esposa do presidente Jair Bolsonaro recebeu quase R$90 mil em depósitos feitos pelo consultor e operador financeiro Fabrício Queiroz e sua esposa. Mas há outra história de Queiroz que é menos conhecida e aconteceu antes da época de Alerj. Quem me disse que parte disso foi Marcelo Nogueira. Ele foi empregado doméstico de Jair por vários anos e trabalhou na primeira mansão que o Bolsonaro tinha na Barra da Tijuca quando o Bolsonaro ainda era casado com Cristina de 2003 a 2007. No papel Marcelo primeiro foi consultor de Flávio Alerj, mas eu já lhe disse isso antes da última temporada. Conversei com Marcelo algumas vezes desde o final de 2021 para entender mais sobre a vida do clã Bolsonaro. Marcelo aceitou uma entrevista depois de deixar um emprego que tinha na mansão de Cristina, em Brasília. Nos conhecemos em um restaurante em Meia e ele estava lembrando as histórias do passado e uma das coisas que perguntei a Marcelo foi como ele conheceu Queiroz. Eu gravei essa conversa no local que tinha música de fundo, para que a qualidade do áudio não seja muito boa. 5, 10, 22 e 32, na campanha. Lá, ele foi trabalhar na campanha nesta campanha. Então ele me perguntou como colocar coesão e nós realmente precisávamos de um motoboy na época. Um garoto tinha uma motocicleta. Eu posso vencer. O garoto começou na campanha de reeleição de Carlos em 2004. Esta imagem do policial Durão Queiroz construiu ao longo dos anos hoje em dia que ele até admite matar nos arquivos da Polícia Rio. Encontrei pelo menos 40 casos em que Queiroz apareceu denunciando crimes, operações em que ele participou e até um assalto em que ele foi vítima. Mas ele também participou de várias ações violentas em 1997. Ele até ganhou um benefício que ficou conhecido no Rio de Janeiro como bônus ocidental, um bônus pago pelo Estado por bravura na prática, o que significava dar um salário mais alto aos policiais que matou mais em serviço na época no Rio. A letalidade nas operações policiais com confronto dobrou após a medida, ao mesmo tempo em que não foi verificado se essas mortes ocorreram apenas dentro da lei. Então, em 98 a medida caiu. Mas essa cultura violenta permaneceu 2 anos antes de outro policial crescer dentro do primeiro-ministro e ser marcado na história do Rio de Janeiro. Estou falando de Adriano Nóbrega. Este é um dos poucos e raros registros que existem da voz de Adriano. Recebi esse áudio de uma pessoa que morava com Adriano por um longo tempo e me pediu para manter sua identidade confidencial. Na ocasião desta gravação que você ouviu, Adriano estava dirigindo pela praia e reclamando que o carro podia afundar. Parecia que ele estava de férias. Esse áudio foi feito em torno de 2 anos antes de Adriano se tornar um fugitivo da justiça no Rio em janeiro de 2019. Mas Adriano já estava em alerta porque sabia que estava na mira do Ministério Público e de uma série de inimigos no mundo criminal. O que Adriano não imaginava era que sua história de vida se tornaria tão conhecida que até sua amizade com a família Bolsonaro seria manchete de jornal. Antes de chegar a isso,
Deixe-me contar um pouco sobre a história de Adriano Magalhães da Nóbrega, filho de Raimunda Veras Magalhães e José Oliveira da Nóbrega. O homem diante do capitão do BOPE encontrou pessoas que estavam falando Adriano não era fácil de alguém que tinha essa gravação da voz de Adriano é alguém que sabe muito sobre sua vida e contou eu um pouco sobre a história de Adriano antes de ser o chefe do escritório do crime. Adriano nasceu no Rio de Janeiro em 1977. E quando criança, viveu por um longo tempo em uma comunidade chamada Rato Mid, próxima ao túnel, Não é Rosa na zona norte do Rio e Adriano viu lá. A violência aumentou de perto desde tenra idade ao longo da vida lá no Rato Molhado e depois em outros lugares onde sua família morava. Adriano viu seu pai atacando sua mãe dentro de casa. Até que um dia sua mãe Raimunda fugiu de casa. Raimunda é conhecida por Vera porque ela odeia seu primeiro nome e, como todos a conhecem por Vera, eu também a chamarei aqui. Quando Vera fugiu de casa, deixou Adriano e as duas irmãs e foi se abrigar com uma irmã. Então ele começou a trabalhar como balconista em um período de farmácia e o pai de Adriano levou ele e suas irmãs para morar em um rancho perto das cachoeiras de Macacu. Nesta pequena cidade, fica a cerca de 2 horas do rio, a caminho daqueles que vão às montanhas em direção a Nova Friburgo. Adriano viu o pai se aproximou de Mesquita como um conhecido apostador e ajudou seu pai a cuidar de cavalos. Quando Adriano estava prestes a completar 18 anos, ele decidiu se candidatar a um concurso e entrar na força policial. O que aconteceu em 96, enquanto Adriano ainda decidiu fazer o curso de BOPE. Lá, no início das aulas, Adriano contou aos instrutores como ele decidiu se tornar um policial. 98 A corda chama diretamente a atenção dos policiais que os policiais pensavam que ela estava assistindo o trânsito e que os policiais a repreendiam, mas como alguns forjados dela, e ele sai de uma sala fechada, pessoas magras, minha avó, ela estava apenas olhando eu não sei o que. Este é Rodrigo Pimentel. Ele era da polícia, mas talvez você conheça Pimentel por causa do filme Tropa de Elite. A Pimenta inspirou o personagem no Capitão no final de 2021. Eu tinha o apartamento dele em Leblon para descobrir como ele conheceu Pimentel. Era um dos instrutores de Adriano no BOPE. E fiquei perto do aluno por algum tempo quando eu começou com o Pimentel. Ele me disse que sabia algumas coisas sobre Adriano. Mas não tudo que ele também estava muito curioso sobre a vida de Adriano, tanto que quando comecei a fazer algumas perguntas mais específico, ele achou melhor ligar para um colega da turma do Adriano. Terminou o curso? Ele foi classificado no BOPE ou voltou para você? A Pimenta seguiu o exemplo. Como Adriano construiu sua reputação como um homem corajoso no BOPE em 2001. Deixamos o quarteirão para fazer um estágio na academia de polícia e identificamos alguns estudantes já na academia que têm mais ou menos o perfil do coração que desejam fazer saiba as coisas, mas ele é um vibrador, mas ele era muito forte. Como você está dormindo cheio de água de comida, o cara forte que ele acaba caindo mais rápido, mas ele sobreviveu com uma superação especial, 4 meses, é claro, começam 30 candidatos terminam 87 e ficam na BOPE. Naquela época, o golpe realizou dezenas de operações no complexo alemão e Adriano é famoso pelo BOPE devido a operações bem-sucedidas em alemão, mas bem-sucedido com muito pouca cautela usando a carta de seu carro particular para atacar a boca de fumo. Você sabe ele era a companhia de outro capitão muito louco, também muito louco, muito corajoso, pois ele quer que o tenente Edson, os dois, façam um grupo e esses oficiais de BOPE começam a sair do padrão das operações do batalhão. Eles começam a sair completamente do padrão e o coronel Minek quando ele assumiu o batalhão os despeja. Você ouviu no início deste episódio que Bolsonaro detonou com ele em um discurso na Câmara para defender Adriano. A Minek terá um papel importante em 2 histórias de Adriano que vou lhe dizer em breve. Por enquanto salve esse nome antes de falar com mais trajetória de Adriano. Quero contar uma história sobre a criação do BOPE em 79. Isso mostra que algumas coisas mudaram ao longo do tempo e intensificaram a violência que eu e meu colega jornalista Helênio reunimos e conversamos com o criador do Coronel Amêndola. Ele se tornou uma figura bem conhecida no Rio porque foi nomeado por esses presos políticos como torturador, mas também se envolveu em política e ocupou cargos públicos em diferentes governos até 2019. Foi secretário de Ordem Pública do ex-prefeito de Rio Marcelo Crivella. O Coronel Almond foi o criador do BOPE e o que poucas pessoas sabem que o BOPE não foi criado com o objetivo de uma tropa subir uma colina
O fim do BOP foi uma tropa de operações especiais para atuar em sequestros. Foi criado depois que uma motocicleta em uma prisão que terminou com a morte de um coronel foi um tumulto na prisão para negociar. O coronel Amêndoa disse que quem estava envolvido na operação de resgate dos reféns foi dividida em uma parte do governo da polícia que queria invadir as celas onde os criminosos estavam mantendo reféns. Outra parte queria negociar, mas chegou um momento em que um grupo de policiais decidiu invadir as celas. Na operação mal feita, o coronel que estava sendo mantido refém acabou morrendo com um tiro de um policial. Que você pode imaginar. Ter uma marca registrada no passado e cada equipe assim trará um símbolo projetado para nós. Os desenhos e um desenho sobre o tenente Cavalheria agora reformados foram os que todos os times entenderam como os melhores. Chegaram a distrito que representa a morte, mas os sábios sobre a figura da vitória sobre a morte. É provável que você já tenha ouvido falar que os policiais do BOP se identificam como crânios. Adriano, por exemplo, até recebeu um e-mail dizendo que a senha era assim: citações abertas crânio 106 citações fechadas. Eu andei por aqui porque quando estava tentando descobrir a jornada de Adriana para me encontrar, fiquei imaginando como um policial do esquadrão de elite do primeiro-ministro do Rio se tornou um assassino contratado. Então quero dizer que o BOP foi criado para salvar vidas e até tinha um símbolo para isso ao longo do tempo, como o coronel Almonte disse que mudou. O BOP começou a ser usado como uma tropa para combater o tráfico e até esqueceu o significado do sabre sobre o crânio, a vitória sobre a morte. O BOP simbolizou para muitas pessoas em comunidades dominadas por organizações criminosas sua própria morte e alguns homens treinados nessa tropa também mudaram de lado. A amêndoa do coronel também tem outro ponto importante sobre a história de Adriano. Em 2002, o Minique mais tarde será o corretor responsável pelo caso que levou Adriana a ser presa em 2003. Então lembre-se do discurso de Bolsonaro no início deste episódio. Achei curioso entre Monique e Coronel, fundadora do BOP. Adriano, o Bolsonaro, escolheu o amigo que os heróis antes de falar sobre o Adriano. Preciso contar um pouco mais sobre esse momento no BOP e sobre quando Adriano conheceu o Bolsonaro e Fábio, por exemplo. Diz que conheceu Adriano quando foi para uma aula de tiro em BOP. O quartel no Rio de Janeiro geralmente dá um curso de fogo a algumas autoridades em uma espécie de cortesia. Às vezes, eles podem ir a alguém que não é uma autoridade, mas eles têm algum contato lá. Mas Flávio nem era deputado até o início de 2003. Então quando ouvi essa história de Flávio em uma declaração que ele deu no caso eu fiquei pensando que lá era um buraco nele. Porque as datas não coincidem com Adriano permanece na moda de 2000 a 2002. Em 2002 é precisamente o ano em que Flávio contestou a eleição por alergia pela primeira vez. Ele tinha apenas 21 anos e, como eu te disse, ele só assumirá o cargo de deputado no ano seguinte em 2003. Ao mesmo tempo em que Flávio sempre diz que foi Queiroz quem apresentou Adriano ao clã Bolsonaro. Lá fui tentar descobrir quando Queiroz e Adriano conheceram a história de Queiroz é que ele conheceu Adriano em 2003 no 18º Batalhão, Mazuqueiro. Mas falta dizer aqui como Adriano deixou o BOP, ele foi expulso pelo coronel Monique. O Minique era outro policial que não queria dar uma entrevista, ele se aposentou e tudo o que disse sobre essa história de Adriana que passou. O garoto disse que tudo o que ele tinha a dizer está no processo de assuntos internos da Polícia Militar e no depoimento do Tribunal de Justiça no caso em que Adriano matou um morador na Zona Norte. De acordo com Bolsonaro, foi o testemunho do coronel Monique que condenou Adriano e deixou agora um presidente furioso a ponto de falar na Câmara de Deputados para defender Adriano, mesmo sem o do Minique. Eu conheci um pouco sobre a história da saída de Adriano do BOP. Aqueles que seguiram o episódio dizem que o coronel Meneghe começou a suspeitar do comportamento de Adriano, que de tempos em tempos presta um tipo de serviço informal à Polícia Civil. 2000, mas quando a polícia conta também. Adriano vende alguns ganhos, alguns tênis que Daniele, sua esposa na época, trouxe do Paraguai e tudo começou a gerar desconfiança dentro do BOP um dia. O garoto que ligou para Adriano em seu quarto deu um pedido junto com suas coisas e Adriano saiu chutando a porta e logo depois que alguns policiais se alinharam à porta do comandante para tentar convencer Monique a mudar de ideia. Mas o coronel se levantou e perguntou se alguém queria ir junto com Adriano. Adriano tinha um papel central na BOP e naquela época era instrutor de vários. Muita atenção fora do BOP. Adriano foi ao esquadrão de choque e acabou no 18º Batalhão, onde os heróis deste batalhão estavam localizados na área de Jacarepaguá e Cidade de Deus, onde eu fui durante a produção deste podcast. Acabamos de terminar,
Podemos jogar quando houve uma operação policial por Deus. É outra parte desse episódio que você já ouviu falar por causa do filme que tem o mesmo nome, bairro que fica no lado oeste do Rio e foi criado em 1965. Recebeu pessoas que ficaram desabrigadas depois que o governador Carlos Lacerda decidiu desocupar os nobres da zona sul do Rio de Janeiro, especialmente o Leblon e Lagoa, que serviu no 18º Batalhão por cerca de 10 anos e foi lá que ele conheceu Adriano. Ao menos é a história. Um dos episódios que mais marcaram Adriano Queiroz neste batalhão aconteceu nas primeiras horas do dia. Em maio de 2003, os dois se envolveram em uma alta resistência, como dizem hoje em dia as mortes como resultado de um confronto policial. Os relatórios de ocorrência desses casos quase sempre começam da mesma maneira, como a trama é mais ou menos assim através das regras policiais. Eles relatam que fizeram patrulhamento de rotina quando se deparam com elementos armados que começaram a disparar. A partir daí justificaram uma reação da polícia e confronto e os morte. Essa foi a história de Quais Heróis e Adriano em 15 de maio de 2003. Um roteiro dos dois. Quando o confronto terminou, eles viram no chão o corpo de um homem negro com uma bolsa preta que tinha dentro de um saco de cocaína em uma árvore. A polícia disseram que pegaram um homem e o levaram ao Hospital Cardoso Fontes, supostamente tentando ajudar, mas o homem não estava mais lá, mais vivo. Na cidade histórica de Deus, os moradores dizem que o outro tinha nome e família, era Anderson Rosa de Souza. Ele teve 2 filhos com a Renata e ela se lembra do que aconteceu. Garota naquela época, pelo que ouvi sobre as pessoas da cidade de Deus, Adriano e Queiroz eram bem conhecidos e sua patrulha tinha um nome. Eles eram conhecidos por um nome que não tinham e naquela época as pessoas estavam com muito medo. E este não foi o único ferido morto que Queiroz deixou para trás em sua carreira policial. Em janeiro de 2021, conversei com o chefe de pastelaria Antônio Rabelo. A história não é muito diferente do que aconteceu com Anderson em novembro de 2012. O Antônio disse que estava indo para o funk na Cidade de Deus quando ouviu um tiro. Antônio disse que havia várias pessoas por perto e todo mundo começou a correr tentando escapar do tiroteio, sem saber que ele acabou correndo para um trem da polícia que estava puxando em direção a Antônio. Levou tiros no pernas, no joelho, no pé e caiu. E quando ele caiu, Antônio e outro garoto também no chão sangrento. Antônio foi levado pela polícia ao Hospital Lourenço Jorge, no lado oeste do Rio. Mais tarde, ele foi transferido para o Hospital Miguel Coutuí. Depois de algumas semanas no hospital, sobreviveu ontem, com algumas sequelas e até hoje, 20 anos depois, ele tem dificuldade em caminhar. O homem que Antônio viu ensanguentado não teve a mesma sorte que Gênesis da Silva. Foi atingido por um tiro que entrou na parte de trás do pescoço e saiu pelo nariz. Ele morreu meia hora depois de chegar ao hospital. Na delegacia, os colegas de Queiroz registraram um tiroteio e disseram que o Gênesis era traficante de drogas, mas ele não tinha antecedentes criminais. Gênesis tinha 19 anos e sonhava em ir ao Anderson. Também não tem antecedentes criminais, mas sua esposa Renata me disse que, por estar desempregado, estava trabalhando com o narcotraficante. Mas, de acordo com Renata, ele não estava armado. As mortes de Anderson e Gênesis foram registradas na 32ª Delegacia, que quase não fez nenhum esforço para investigar esses casos por 20 anos. Nem a esposa de Renata, Anderson, ou o sobrevivente de Antônio do tiroteio foram ouvidos nesta delegacia por mais de 2 décadas. Por muitos anos na Delegacia de Polícia do Público, eles trocaram o escritório sem ouvindo testemunhas ou fazendo por. Após essas mortes em 2002 e 2003, algo aconteceu e Queiroz começou a tentar sair do 18º. Flávio Bolsonaro e até enviou uma carta pedindo os serviços de Queiroz para seu escritório em Alerj, mas o que hoje acabou sendo lotado por anos no Departamento de Polícia Pessoal. E de acordo com Queiroz, ele ficou dia a dia na Polícia Civil. Depois de um dia à disposição da Polícia Civil, o chefe de polícia me deu emprego lá na época. Até me lembro que era o médico que havia hoje. Você também pode ver o candidato e disse que aqui está o que eu disse. Ok? Ele disse que agora deve haver um patrocinador da Signos lá para pedir ao comandante-geral da Penha que assine o patrocinador. O que esse padrinho está resolvendo? Eu não me importava com a polícia, cara. Ele é um. Então eu disse, ei, eu nunca poderia conhecer Bolsonaro, cara, sem azar. Eu fui lá na Câmara Municipal, ei, o cara deputado federal. Eu fui lá no conselho da cidade. Ele estava lá, cara, caramba. Eu vim para perguntar a ele que ele me abraçou. Droga. Então ele foi lá e imediatamente pegou para mim, perguntou lá, fez um pedido lá. Então, eu quero sair do 18º Batalhão e Adriano, que já era tenente,
foi transferido para o 16º Batalhão em Cerâmica na zona norte do Rio. Isso foi entre julho e agosto de 2003. Então você comandará um grupo de ação tática, mas na boca do povo Adriano, seu grupo era conhecido como Guarnição do Mal e voltarei para lhe contar mais sobre esse grupo. Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a primeira série de cartéis na capital chega à segunda temporada. Agora Fox, em disputa sobre o comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no Allplay no YouTube no 9.org. 1. A guarnição do Grupo Mal em que Adriano participou não foi identificada como má por nada que o grupo saiu em patrulha no bairro de Parada de Lucas, no norte, mas o objetivo deles era outro. Procuravam os moradores da região para extorquir a polícia, levavam essa pessoa a um terreno baldio e até a torturavam até que a pessoa concordasse em pagar algo como R$1 ou R$2.000. Mas R$1.000 em 2003 valem hoje. Quase R$3.000 não são apenas os residentes que tiveram esse o primeiro sequestro que o grupo realizou em 28 de outubro, em 2003. Adriano era do BOPE criado para salvar um refém do sequestro. No centro do Rio, Flávio Bolsonaro estava longe da situação dos moradores de Parada de Lucas. Se soubesse o que estava acontecendo naquela época, não sei, muito perto desses, Flávio pediu uma moção de homenagem a Adriano e aos outros membros do grupo, aquele que os moradores chamaram de Guarnição do Mal. Helenilson lerá um trecho do texto do tributo. Com vários anos de atividade, esse policial militar desempenha sua função com dedicação, brilho e galanteria, prestando serviços à sociedade excepcional. Este texto era meio padrão e, além de Adriano, outros 9 policiais foram homenageados no mesmo dia, incluindo Queiroz, mas naquela semana, o que Adriano fez foi usar o uniforme da polícia para continuar agredindo os moradores em troca de dinheiro. Eles passaram 15 dias em 11 de novembro de 2003. Outros 2 moradores também foram capturados e torturados até que concordaram em pagar R$1.000. Em 21 de novembro de 2003, foi a vez de Leandro dos Santos Silva, mas desta vez Adriano e os outros policiais pediram R$2.000. Depois de horas torturando Leandro, a polícia concordou em ficar 1.000 e receber mais 4 dias depois. O que Adriano e seu grupo não estavam esperando era que Leandro e os outros fossem aos assuntos internos da polícia para denunciar as agressões e extorsões. Leandro até fez um exame forense que encontrou os ferimentos. Ele tinha marcas compatíveis com uma tentativa de asfixia. Leandro disse que estava sufocado com uma sacola plástica e um saco de cimento, mas de alguma forma, alguns dias depois, Adriano e os outros membros do grupo policial descobriram a queixa no Departamento de Assuntos Internos. Então 27 de novembro de 2003 chegou. Eram cerca de 6 da manhã quando Adriano e seu grupo foram à casa de todos os moradores que os denunciaram ao Departamento de Assuntos Internos, casa por casa. Mas o único que encontraram foi Leandro, que saiu para comprar pão. Ele levou 3 tiros. O último já caiu em muitas pessoas. O que aconteceu e o que causou revolta e protesto. Adriano e a outra polícia foram presos em flagrante. O escândalo foi tão grande que chegou ao comandante do 16º Batalhão e foi quando o coronel Monique, quem mandou Adriano para longe do BOPE, voltou ao local em que o garoto inspetor de polícia e levou o caso para investigar. Todo o grupo de Adriano foi denunciado e levado a julgamento em julho popular em 2005, mas de novembro de 2003 até o júri em outubro de 2005. Todos eles foram presos e foi na prisão que o clã Bolsonaro começou a se aproximar ainda mais de Adriano, uma rebelião de rebelião. Ele foi subsecretário de Direitos Humanos do governo do Rio de 2003 a 2005 pela manhã no café da manhã. Como sabemos sobre a rebelião que o coronel Jorge da Silva recebeu uma ligação do deputado Flávio Bolsonaro dizendo que uma rebelião estava acontecendo. Flávio Bolsonaro também me ligou para me informar que a rebelião estava ocorrendo. Ele começou a procurar Paulo Bahia, depois de ouvir que Jair e Flávio estavam visitando Adriano em evento durante um episódio controverso sobre um suposto tumulto. Não é uma rebelião falsa, é um circo armado para projetar Flávio Bolsonaro. Para você entender do que Paulo Bahia está falando, Helenice lerá a edição do jornal O Globo de 28 de outubro. Em 2004, o fim do privilégio de 91 policiais militares presos que aguardavam a decisão da justiça do quartel do primeiro-ministro foi a causa de um multímetro superior no Benfica para onde eles foram transferidos da mina ontem. Após um intervalo, os clientes foram levados para a casa de custódia de Benfica, que trabalha em conjunto com o que você quiser. Pela primeira vez no Rio, a polícia militar acusada de massacres de crime se rebelou porque foi transferida da unidade como um batalhão de choque que abrigava privilégios como telefones celulares,
geladeiras e até fogões. As visitas de Flávio na prisão já eram conhecidas, mas as de Jair, ninguém se lembrou do episódio do suposto tumulto no batalhão especial da prisão e Helenilson e eu fomos atrás das testemunhas desse episódio. Paulo Bahia, ele estava lá e se lembra muito. Distância às 5 horas da manhã, ele falou assim sabendo e fomos chamados e eles estão procurando alguém da sentença de direitos humanos. Flávio, como os direitos humanos sempre atendem aos criminosos porque não responderam à polícia que é presa sem culpa. Eu disse que não há como eu ir lá agora, vou me reunir aqui, você me dá uma hora. É a hora que tenho que sair do Flamengo no centro da cidade e fazer com que a equipe vá até lá. Após a ligação, Paulo Bahia diz que chamou um padre que trabalhava nessas situações e foi para a prisão. Na prisão, já havia outros policiais e delegados tentando acabar com o tumulto. Então Paulo Souto e o padre André entraram para ter a primeira conversa com os amotinados citados, porque falo entre aspas amotinados porque acompanhei muitas rebeliões ao longo da minha vida e a situação das mulheres reféns para proteger. Nunca havia amotinados de peito aberto sem escudo lá fora disso. Quando cheguei à prisão, o deputado Flávio Bolsonaro e o deputado Jair Bolsonaro já estavam lá. Com os dois, mas com Flávio do que com Jair. Flávio era deputado estadual e tivemos um ótimo relacionamento porque Flávio seguiu as investigações do câncer. Como que oficiais ou soldados Flávio Bolsonaro conversaram com o interlocutor principal de Flávio Bolsonaro era Adriano e eu tentou descobrir com quem esse cara fala com Flávio e a outra coisa também com todos os telefones celulares, todos com telefones celulares conversando com todos de qualquer maneira, todo mundo com telefone celular e eu não posso dizer que seria claro da minha parte que eles conversaram com Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro era muito ele ficou lá, mas ele ficou lá. Com o comandante. Você tem uma unidade do lado do bombeiro. Ele estava conversando com uma unidade de bombeiros. Mais 2 policiais da polícia militar chegaram, capitães e tenentes, e conversaram com ele, mas ele não entrou nas células de negociação. Flávio entrou. Como Flávio tinha um papel institucional, Flávio era deputado estadual e estava na comissão de controle. Então Jair Bolsonaro já era um deputado federal que não tinha jurisprudência. Ele não tinha autoridade para intervir lá, ok? Flávio teve essa situação que Paulo Bahia está contando se estendido por 19 horas até quando chamaram de Coronel Monique sempre para resolver Helenice. Lerá para você a edição do jornal O Globo de 29 de outubro de 2004. Após 19 horas de detenção, às 11 horas da manhã de ontem, a rebelião de 77 horas presas no antigo ponto zero, atual prisão militar em Benfica, terminou. O tumulto terminou minutos depois que a polícia de choque entrou na unidade. 2 explosões de bombas de efeito Mourão e muita fumaça. Termina um boletim levando de volta as celas acusadas pelos PMs por crimes. Os amotinados foram transferidos para o 4º andar do prédio que faz parte da antiga casa de custódia de Benfica, porque a prisão militar foi destruída. Essa situação na prisão serviu apenas para perturbar, mas também chamou muita atenção para um deputado que estava no início do mandato de Flávio. A polícia presa permaneceu lá no Benfica e não voltou ao choque como antes. A transferência de soldados presos pelo batalhão da prisão foi defendida na cúpula da polícia militar, para que fosse possível ter mais controle sobre esses prisioneiros. Para você entender, o que aconteceu no momento em que Adriano foi preso na polícia de choque. Sua esposa na época Danile passou algumas noites na prisão junto com Adriano sem autorização da polícia. Isso até gerou uma investigação interna. Mesmo assim na época Flávio estava defendendo os interesses de Adriano e, é claro, indo para o batalhão especial da prisão. Quem também me contou sobre essas visitas a Flávio na prisão foi Ítalo Simba. Ele é um policial que também fazia parte da guarnição do mal. Ele foi preso junto com Adriano pela morte de Leandro. No caso Ítalo Simba, ele foi identificado como responsável pelos tiros que mataram Leandro alguns anos depois. Ítalo tornou-se conselheiro e me deu uma entrevista com o meu colega Bernardo Melo, do jornal O Globo. Em fevereiro de 2020, o futebol terminou. O pai estava lá, não conhecemos Adriano. A segunda vez que Bolsonaro foi visitar Adriano na prisão foi em 9 de setembro de 2005. Isso aconteceu quando Flávio foi receber a medalha Tiradentes, que é a maior honra do estado do Rio de Janeiro. Juntamente com Flávio, era Jair e seus pais. Adriano é uma pessoa muito próxima de Adriano. Ele até me disse que um momento foi filmado e, durante anos, Adriano manteve essas gravações em casa.
Mas naquela época na prisão a medalha foi usada por Adriano na tentativa de ajudar a construir a imagem de um herói prejudicado. Quem explicou isso foi Rodrigo Pimentel, a quem Adriano ligou na época enquanto estava na prisão. Ele foi preso, não sei como ele estava na polícia de choque, a unidade prisional da polícia militar, dentro do esquadrão de choque, é como um batalhão de prisão. Ele não conseguia atender o telefone e lutava dezenas de vezes à noite para conversar sobre qualquer assunto, sobre depressão, sobre tristeza, sobre decepção com a polícia, e eu tinha muita admiração por ele ser um bom oficial do que a imagem que eu tinha na academia, e o próprio golpe de um cara muito corajoso. Flávio chegou lá para levar a medalha Tiradentes mais importante no estado. O fato passou por essa medalha possivelmente para sinalizar a cúpula da população. Também é importante porque ele chega ao seu conselho disciplinar para ser expulso. Ele diz: olhe, eu sou seu elogio é algo muito forte em sua vida. Os advogados de Adriano também elaboraram um documento sobre a medalha no processo de julgamento pela morte de Leandro, e Adriano chegou no dia do júri popular com essa decoração em 24 de outubro, 2005, e foi aí que Bolsonaro se envolveu ainda mais, como ele disse que foi a julgamento pela primeira vez em sua vida. Pela primeira vez que apareço na íntegra um tribunal de julho na segunda-feira, no passado seguinte, e lá no tribunal o Bolsonaro viu Adriano sendo condenado a 19 anos de prisão pela morte de Leandro. Um dos principais fatores de condenação foi precisamente o testemunho do coronel. O coronel estava investigando o caso há 2 anos e reuniu muitas evidências sobre Adriano e o outro policiais com o garoto que não queria gravar uma entrevista. Seguimos o conselho dele, fomos atrás do testemunho que ele deu no processo para ver o que a meningite havia dito no tribunal sobre os olhos de Bolsonaro para encontrar Elenilson, e eu não arquivamos vários documentos no tribunal de Assim. Depois de várias vidas no 2º Tribunal Criminal do Rio de Janeiro, nós dissemos ao júri sobre as agressões nos mínimos detalhes, e também dissemos que Leandro, que Bolsonaro, acusado de ser desenvolvido com tráfico, morreu sem nenhum registro criminal lá nisso. Lerá para você um trecho do testemunho de Monique no abdômen que ela transformou nas nádegas, que a polícia disse estar armada, mas as testemunhas da cena disseram que as cápsulas não foram apreendidas no local, mas dentro do armário do acusado, que através do GPS foi verificado que eram nos dias e lugares correspondentes às distorções que, portanto, colocam um epine na incursão dos implicadores. Mate as testemunhas nas instruções que medem o sequestro, com certeza de que todos os envolvidos estavam nos platôs para a realização. O testemunho do garoto, que foi realmente franco. O coronel disse aos jurados que havia coletado 18 volumes de documentos e que acreditava que a auditoria militar denunciaria a polícia por crimes militares. Foi obtido nas investigações do caso. A mulher, a mãe de Seba, foi pega conversando em 1º de janeiro de 2004, disse um deles. Citações abertas: se Deus quiser, Ítalo sai disso e começará tudo de novo aqui. Os assassinatos estão entre aspas. Apenas Adriano e seu grupo de policiais apelaram da condenação e, em segundo lugar, a sentença foi anulada devido a uma questão processual. Os policiais foram julgados separadamente, e o Ítalo Seba, que foi nomeado como atirador, era porque o atirador era outro policial, e essa situação levou todos os policiais a serem absolvidos do caso, apesar de todas as evidências que mostravam a polícia. Eles realmente atiraram em Leandro, e nos exames que provaram a tortura que ele sofreu lá, Adriano saiu da prisão em 2006 e começou a seguir outro caminho. O que algumas pessoas próximas a Adriano me disseram é que foi dentro da prisão que ele foi citado pelo Jogo do Animal por uma indicação de seu próprio pai. Rodrigo Pimentel me disse as suspeitas de ter ouvido falar de um amigo em comum dele, Adriano, alguns sinais de que ele estava trabalhando com a contratação. E junto com os bicherios, Adriano tornou-se membro da máfia da contravenção. Um assassino contratado para o escritório do crime e como promotor público denunciou um miliciano com várias propriedades irregulares em Rio das Pedras. Essa caminhada começou logo após o Adriano deixar a prisão e que Fabrício Queiroz havia deixado a polícia para se tornar conselheiro de Flávio Bolsonaro. Procurei o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro para falar sobre esse episódio do tumulto e os tributos à polícia e seu conselho. Enviei uma nota para a qual lerei tu. A vantagem da segurança pública é e sempre foi uma bandeira importante para a família Bolsonaro ao longo dos anos na política. Sempre prestamos homenagem aos policiais que se destacaram por seus serviços à população na época dos tributos. Era impossível prever que alguns desses policiais pudessem desonrar seu uniforme sobre o trabalho realizado com a unidade prisional da Polícia Militar. As ações foram públicas e amplamente divulgadas.
pois o próprio relatório mostra que trabalhamos para resolver um conflito e impedir que a situação se desenrole em algo mais sério para resolver uma crise e evitar danos ao Estado e estabeleceram regularidade. Pelo contrário, Flávio e o presidente Jair Bolsonaro dizem que em 2007 o clã Bolsonaro não estava preocupado com os crimes eles estavam focados no combate ao deputado Marcelo Freixo, que havia levantado com precisão a questão do confronto. Milícias, mas para Jair e Flávio não foi um problema. Foi exatamente o que Flávio disse em fevereiro de 2007, especialmente os policiais envolvidos nesse novo tipo de policiamento. Digamos e sobre essa visão que o Bolsonaro teve ou ainda tem sobre as milícias, vou lhe contar no próximo episódio e, claro, sobre a escalada de Adriano Nóbrega no mundo do crime. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Este episódio usou áudio da Câmara de Podcast dos Deputados. Tentamos mais ou menos o Jornal de Cultura de Podcast, pela TV Alergiva. O relatório e a pesquisa foram feitos por mim, Juliana Dalpiva. Também algumas narrações desse episódio. O roteiro foi escrito por mim, Juliana Dalpiva, e por Helenilce Bottari, com uma crítica de Juliana Carpanese sobre o design de som e edição de som de João Pedro Pinheiro. Produzido por Natalia Mota. O design é de Eric Fiori, a direção de arte de Gisele Pongando e René Cardilio. A coordenação é de Juliana Carpanese, Lúcia Valentim Rodrigues e Graciano Rocha. O projeto também conta com Alexandre